Pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma aula do curso de Vetores de Geometria Analítica. E na aula de hoje eu gostaria de comentar com vocês uma interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Nós vimos na nossa aula anterior que definimos, o produto vetorial de dois vetores como sendo um terceiro vetor, e essa definição ela foi feita em termos das componentes, nós definimos quais são as componentes do produto vetorial a partir das componentes dos dois vetores, e aí posteriormente nós demos uma interpretação geométrica para a direção do produto vetorial e para o sentido através da regra da mão direita, e vimos também uma forma, uma expressão matemática para poder calcular um módulo do produto vetorial, tá certo? Então, se eu tenho dois vetores, digamos U e V, certo? Nós sabemos que geometricamente o produto vetorial ele é um terceiro vetor simultaneamente ortogonal a U e a V, tá certo? Então ele vai ser ortogonal a U e a V. Além disso, eu posso aplicar a regra da mão direita para determinar o sentido do produto vetorial, e nós vimos uma fórmula, para calcular o módulo do produto vetorial, tá certo? Se eu chamar de θ o ângulo formado por esses dois vetores, então o módulo do produto vetorial ele é módulo de U vezes o módulo de V vezes seno do ângulo θ, certo? E será que nós conseguimos interpretar geometricamente esse módulo do produto vetorial? Então, hoje eu vou mostrar para vocês, que sim, e a gente vai ver então como interpretar geometricamente esse módulo, tá bom? Então, bora lá. Então, esse vai ser o tema da aula de hoje. Então, a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Bom, então, para a gente começar desenvolver o nosso raciocínio, vamos considerar dois vetores não nulos, Porque se um deles for nulo, o produto vetorial vai ser nulo, tá certo? Então não tenho que interpretar. Então vamos pegar aqui dois vetores não nulos. U e V, vou chamar de U e V não nulos. Bom, esses dois vetores, se a gente pegar representantes desses dois vetores com a mesma origem, vocês concordam que esses dois vetores eles determinam um paralelogramo? Sempre dois vetores determinam um paralelogramo, tá certo? Vou chamar aqui esses pontos aqui A, B, C, D, tá certo? Então, dado esses dois vetores, eu posso considerar o paralelogramo determinado por esses dois vetores. Então vou colocar assim, eu considero U e V não nulos e
o paralelogramo que eu vou chamar aqui de A, B, C, D, determinado por eles. Certo? Vamos considerar também, ó, θ, o ângulo formado pelos dois vetores. Vamos considerar θ um ângulo formado por U e V. Bom, a área desse paralelogramo a gente consegue calcular, certo? Sabendo a altura. Então, eu vou chamar aqui, ó, vamos considerar H a altura desse paralelogramo, certo? Então, seja H a altura do paralelogramo. A gente sabe calcular a altura de um paralelogramo, certo? Qual que é a fórmula que fornece a altura do paralelogramo? É base vezes altura, certo? Então, a área do paralelogramo ABCD é base, quanto que mede a base? A base é o comprimento do vetor U. Então, base, comprimento do vetor U, vezes a altura que eu estou chamando de H. Certo? Tranquilo, né? Por outro lado, quando eu baixo essa altura aqui, ó, eu formo um triângulo retângulo. Tá certo? Então, aqui, ó, vai formar um triângulo A, B, C, D, E. Um triângulo retângulo A, C, E. Certo? Se é um triângulo retângulo, eu posso calcular o seno de θ. Quanto que vai dar o seno de θ ali, ó? Seno de θ, um triângulo retângulo, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, cateto oposto mede H sobre a hipotenusa que mede módulo de V. Se eu isolar o H, o que eu vou ter? Que o H, ele é módulo de V vezes seno de θ. Tranquilo? Então, nós temos duas equações, a equação 1 e a equação 2. Tá vendo que na equação 1 aparece H e na equação 2 a gente isolou o H? Então, eu posso substituir a equação 2 em 1. Na equação 1, o que a gente vai ter? Ó? Que a área do paralelogramo ABC é módulo de U vezes H, certo? Mais H é módulo de V vezes seno de θ. Mas o que é módulo de V, módulo de U, módulo de V, seno θ? O que é essa expressão aqui que a gente acabou de ver? É o módulo do produto vetorial, ó. Certo? Então, a expressão que fornece a área do paralelogramo é a mesma expressão que fornece o módulo do produto vetorial. Então, a gente tem aí provado o seguinte, que o módulo do produto vetorial, ele determina a área do paralelogramo determinado pelos vetores U e V. Certo? Então, se eu tenho aqui uma situação desse tipo, U
IV, e eu quero saber qual que é a área desse paralelogramo determinado por esses dois vetores, né? É só calcular o módulo do produto vetorial de U por V. Tá certo? Aí a gente vai ter essa área aqui, ó. Tranquilo? Então a gente consegue agora interpretar geometricamente o módulo do produto vetorial. Bora fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o vetor U é o vetor com coordenadas 1, 2 e menos 1, e V é o vetor com coordenadas 0, menos 1 e 3. Então vamos determinar a área do paralelogramo determinado pelos vetores 3, U. Então, bora fazer assim, ó. Fazer dois exercícios só. A área do paralelogramo determinado por U e V. Um exercício B, item B, a área do paralelogramo determinado por 3U e V menos U. Então, pessoal, pausem o vídeo aí e tentem fazer aí o item A, tá certo? Calculem o produto vetorial de U por V e depois calculam o módulo desse vetor. Beleza? Depois volta aqui para ver a resolução. Então, pessoal, agora que vocês já fizeram, bora lá fazer a resolução, ó. Então, a gente sabe que a área é igual ao módulo, tá? Então, a área é igual ao módulo de U vetorial V. Certo? Então, primeiro vamos calcular U vetorial V. U vetorial V, a gente já sabe calcular, né? Usando lá o macete do determinante. Na primeira linha, I, J, K. Na segunda linha, as coordenadas do primeiro vetor. 1, 2 e menos 1. E na terceira linha, as coordenadas do segundo vetor. 0, menos 1 e 3, certo? Vamos repetir aqui a primeira coluna e a segunda coluna. E bora calcular as diagonais. Na direção da diagonal secundária é negativo, né? Mas aqui zerou. Aqui vai ficar menos 1 dá 1. 1 vezes I. Com menos aqui da fórmula e menos I. Olha só assim, vai. Essa outra aqui vai ser 3J, com menos da fórmula, menos 3J. Agora nessa direção, essa multiplicação vai dar 6I. Essa daqui é tudo positivo. 6I. Nessa direção, zerou. Nessa direção, vai ser menos K. Certo? Então, somando tudo, o que a gente vai ter? Vou colocar aqui, ó. Vamos somar os I's. Tem aqui o I, tem aqui, né? Então, menos I mais 6I, 5I.
somar o j, só tem aqui só. Então, menos 3j, soma o k, só tem aqui. Então, menos k. Então, portanto, o vetorial v é o vetor 5, menos 3 e menos 1. Certo, pessoal? Agora vamos calcular o módulo, né? Então a gente sabe que a área é dada pelo módulo desse vetor. Então tem que calcular o módulo dele ainda. Então vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então raiz quadrada de 25 mais 9 mais 1. Então vai ficar igual a raiz quadrada de 35. Beleza? Bom, então a área do paralelogramo determinado pelos vetores u e v é raiz de 35 unidades de medida aí que estiver trabalhando ao quadrado. Beleza? Dá maior que 5, menor do que 6, né? Vai dar uns quebradinhos. 5, uns quebrados. Agora, bora fazer o item B, tá? O item B agora. A área do paralelogramo determinado pelos vetores 3u e v menos u. Então, pausem o vídeo aí, dê uma pensada aí como que vocês resolveriam esse problema. Depois voltem aqui na resolução. Bom, pessoal, agora que vocês já fizeram, então bora verificar aqui a solução, né? Checar a solução, né? Então bora calcular. Então a área, nesse caso, a gente sabe que é o módulo de 3u vetorial v menos u. Certo? Tem que calcular o módulo do produto vetorial desses três vetores. Então, ele quer a área de 3u e v menos u. Certo? Então, vamos calcular o módulo do produto vetorial de 3u e v menos u. Então, primeiro, vamos calcular o produto vetorial. v menos u. Qual propriedade do produto vetorial eu posso aplicar aqui? Uma delas é a distributiva. A gente sabe que o produto vetorial se distribui em relação à soma. Então, vai ficar 3u vetorial v, certo? Mais 3u vetorial menos u. Beleza? Então, ficou 3u vetorial v, e aqui, ó, eu posso tirar esse menos, colocar aqui na frente, ficaria assim, u vetorial u, e a gente sabe que quando a gente calcula o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, ou de dois vetores paralelos, o produto vetorial vai dar o vetor nulo, né? Então aqui ficou menos o vetor nulo, que aí fica só 3 u vetorial v. Beleza? Então, a área é igual ao módulo de 3 u vetorial v menos u, que é igual ao módulo de 3 u vetorial v, que é igual, a gente sabe calcular o módulo, né, da multiplicação por escalar, é módulo de 3 vezes módulo de u vetorial v. O módulo de 3 é 3 e o módulo de u vetorial v a gente acabou de calcular, deu raiz de 35. Raiz quadrada de 35. Certo? Então a área é igual a 3 raiz quadrada de
35 unidades de medida ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Uma consequência aí dessa propriedade, né, do fato de que o módulo do produto vetorial calcula a área do paralelogramo, é que a gente consegue obter uma fórmula para calcular a área de um triângulo, tá certo? Da interpretação, né? Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos considerar A, B e C vértices de um triângulo. Certo? Então eu tenho aqui um vértice A, o vértice B e um vértice C. E aí a gente vai ter então a área, ou melhor dizendo, o triângulo determinado por esses três vértices, certo? Tranquilo, né? Tranquilo, né, pessoal? Então vamos chamar A de T a área desse triângulo. Ô, caceta. E agora, hein? O que eu fiz aqui? Não quer voltar, hein? Calma aí. Corrigir aqui, pessoal. Então, considere AT a área desse triângulo, certo? AT. Observe que a gente pode considerar o paralelogramo determinado pelos vetores AB e AC, certo? Então vamos considerar o paralelogramo determinado pelos vetores AB e AC. Então como que vai ficar? Deixa eu ver aqui. Estranho, hein? Acho que é aqui mesmo, né? Esse aqui mesmo. Pessoal, bom, quando a gente faz isso, a gente consegue enxergar dois triângulos aqui, ó. ABC e DBC, certo? Esses dois triângulos, se eu denotar a área do paralelogramo, vocês concordam que é a soma dessas duas áreas, das áreas dos dois triângulos, certo? Só que
Qual que é a área desse segundo triângulo aqui, ó? Esse segundo triângulo, a área dele é igual à área do primeiro. Por quê? Porque esses dois triângulos, eles são congruentes. São exatamente os mesmos... É o mesmo triângulo, né? Então, eles têm esse lado em comum, representado pela diagonal, e esse lado CD é o mesmo do que o AB, e o lado BD é o mesmo do que o lado AC. Ele só está, né, rotacionado, é um triângulo rotacionado, né? Você rotaciona ele aí 180 graus em relação a um eixo horizontal aqui, né? Então é o mesmo triângulo. Então, se é o mesmo triângulo, eles têm a mesma área. Então, aqui também é AT. Então, o que a gente tem? Que a área do paralelogramo, que é AT mais AT, que é igual a 2 AT, da área, 2 vezes a área do triângulo, que por outro lado eu posso obter através da fórmula da área do paralelogramo, AB vetorial AC, certo? Ou seja, se o triângulo for determinado pelos pontos ABC, ou tiver vértice ABC, eu consigo calcular a área dele, a área do triângulo, como sendo a metade da área do módulo do produto vetorial determinado por os vetores aqui, né, determinados pelos vértices desse triângulo. Tá certo? Então, a gente pode usar a área, o módulo do produto vetorial para calcular a área do triângulo também. Tá certo? Quando o triângulo for retângulo, é mais fácil calcular a área, né? Mas quando ele não for, uma alternativa é usar essa fórmula aí. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, para vocês finalizarem a aula, vou deixar um exercício aqui para vocês fazerem, né? Então, façam aí. Calculem a área do triângulo determinado pelos vértices A, 1, menos 2 e 1, e B, 2, menos 1 e 4, e C, menos 1, menos 3 e 3. Beleza? Isso aí eu vou deixar para vocês fazerem.